volta aqui no canal e eu quero falar sobre a única dúvida que tem do time do Grêmio que enfrenta o Bragantino hoje à noite, tendo que vencer, porque o Grêmio já não vence fora de casa há mais de 75 dias. Eu estava na Bahia e presenciei quando o Grêmio jogou num sábado, ganhou do Bahia pelo Campeonato Brasileiro e depois na terça-feira jogava na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, faz bastante tempo. E depois a gente pagou alguns vales aí, perdendo para Goiás, perdendo para Vasco. Mas quem vai definir esse sistema de meio campo nem é o Renato, porque ele depende de uma resposta do Vila Sante. E é sobre isso que eu vou falar agora, depois da vinheta. Deixa que eu falo. Tudo bem, galera? Passando aqui pra gente atualizar as informações do Grêmio. Hoje o Grêmio em campo tem que ganhar fora de casa, tem que ganhar do Bragantino, porque o Bragantino é aquele time que tá crescendo também dentro do Campeonato Brasileiro, e aí automaticamente tu corta as asas de um possível adversário no bolo ali do G4, porque nós desperdiçamos pontos, deixamos de ganhar pontos quando jogamos em casa e empatamos em 3-3 com o Bragantino por uma série de fatores. Só que tem uma dúvida ainda do meio campo do Renato, né? Porque o Renato depende dos selecionáveis. Só que se nós pegarmos as duas situações do Carbajo, que jogou com o Uruguai e perdeu para o Equador fora de casa, e do Vila Sante, que jogou pela seleção paraguaia, também perdeu também fora de casa, só que para a Venezuela, tem uma diferença muito grande. O Carbajo começou no banco de reservas, ele entrou só no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O Vila Sante jogou o tempo inteiro. E o Vila Sante é de uma função na seleção paraguaia que exige muito mais dele do que possivelmente exija ao longo dos jogos do Carbajo com a camisa da seleção uruguaia. Vocês vão lembrar que eu coloquei ao longo da semana aqui das tantas possibilidades que o Renato fez dentro dos treinamentos. O Renato buscou o treinamento com a presença do Gustavo Martins, sendo um volante e não um zagueiro. Em determinados momentos o Renato testou também, chegou a testar o Milas, chegou a testar o Ronald, e eu acredito que se não tiver condições de jogar desde o começo o Vila Sante, o Renato vai optar pelo Ronald. Mas eu ainda aposto que o Vila Sante, pelo momento que vive, sabendo que a direção de futebol está trabalhando também para uma valorização dele, sabendo que a cada vez que ele entra em campo, ele atrai olhares de possíveis interessados no futebol dele, né? Porque não chegou proposta, mas sondagens, clubes interessados da Europa chegaram, muita gente consultando a atual situação do Vila Sante. Já falamos no canal aqui também sobre isso, acho que no vídeo de ontem, num dos vídeos eu ainda coloquei esse desejo que a direção faz agora, mesmo o Vila Sante tendo contrato até final de 24, com uma cláusula que é prorrogável por mais uma temporada. A direção vai sentar com o Vila Sante para dar uma valorização, para fazer um reajuste salarial e para buscar prorrogar esse contrato além dessa cláusula especial. Mas vamos lá. O Renato vai conversar com o Vila Sante. O Vila Sante que vai dizer para o Renato se ele se sente ou não em condição de jogar. Se o Vila Sante der ok, não tiver nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, começa com o que de melhor o Grêmio tem para colocar em campo. Porque daí o Grêmio vai com o Grando, João Pedro, o sistema defensivo com o Rodrigo Eli e o Kahneman, na lateral esquerda o Reinaldo. Aí o sistema de 3 volantes permanecendo, com o PP, com o Carbajo e com o Vila Sante, o Cristaldo sendo o cara da costura ali para tentar fazer a bola chegar no João Pedro Galvão e principalmente no Luizito Soares. É o melhor que o Grêmio tem para jogar neste momento, com algumas alternativas para o segundo tempo. Claro que não terá alternativa do Bitelo. O Bitelo não veste mais a camisa do Grêmio, não tem nenhuma possibilidade. Ele pode até voltar para o Porto Alegre para se despedir dos jogadores, para passar no clube, mas ele não veste mais a camisa do Grêmio. Então, em função desta resposta que depende muito mais do sentimento dos jogadores, e eu acredito que o Carbajo, por ter entrado só no segundo tempo, ele começa sem nenhuma complicação. Eu aposto, caso não tenha condição o Vila Sante de ser titular, se ele chegar e dizer para o Renato, olha, professor, não estou realmente em condição, estou com dor muscular, preciso repousar, aí eu não tenho dúvida que vai jogar o Ronald e não o Gustavo Martins. O Gustavo Martins continua sendo uma opção do Renato, mas não com a característica que o Ronald tem. O Ronald é um jogador que chega mais no ataque, tanto que o Ronald tem boa bola aérea, fez o gol, por exemplo, que nos garantiu a vitória contra o Atlético Mineiro jogando dentro da arena, gol de cabeça do Ronald. Então, por esse aspecto mais ofensivo, que hoje também tem o Vila Sante, caso o Vila Sante não tenha condição dos 90 minutos, começaria com o Ronald no meio de campo. Mas eu quero saber a tua opinião, teus comentários aí. Concorda com tudo isso? Deixa o teu like, te inscreve no canal
e aperta o sininho para receber as notificações. Eu falo sempre para KTO, kto.com, faz o teu registro, usa o código promocional BAGÉ, porque daí tu já ganha na tua primeira aposta lá, para aquele primeiro depósito, tu já ganha 20% de bonificação. E Marquespan, mais de 12 milhões fabricados todos os dias. Em algum momento do teu dia, tu consome um pão da Marquespan, porque para Marquespan o pão é sagrado. E claro que depois do jogo, eu já venho com o vídeo trazendo o que eu enxerguei, o que eu senti do jogo do Grêmio contra o Bragantino. A gente tem que ganhar, hein? Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.